Ficou? Então, essa técnica das 3 perguntas, você ouvir a pessoa e você levá-la para um ambiente. Agora, estou no pátio, e no pátio eu estou reservado. O que eu vou fazer? Se eu estou conversando com a pessoa e vejo que ela está emocionada, eu pego essa pessoa e eu a conduzo, eu só viro essa pessoa para ela estar de costa para a galera não rir dela. E eu vou ficar de frente para a galera. Então, se alguém vier, eu peço para não vir. Eu consigo controlar e essa pessoa não demonstra a fragilidade para os outros alunos. Ficou claro isso? Se eu tiver uma sala, levo para lá. Se eu tiver no ambiente, eu controlo no ambiente. Pode falar, mestre. Como que é seu nome? Oficial Batista. Batista. Vai lá, Batista. Nós, dentro do projeto de valores que nós damos, que é PSI, né? Nós temos algumas palestras sobre drogas, sobre ética, entendeu? E outras, meio ambiente, nós damos, né? Então, nós reunimos as turmas, quando não tem professor, e nós damos essas palestras para ocupar o tempo dele, não ficar sem fazer nada. Mas tem algumas coisas que são muito falatórias, né? Eles falam muito, falam de 15, 16 anos. Assim, como fazer assim para eles manter o tempo calado, né? Às vezes até alteramos um pouco, falando essa técnica para manter eles um pouco calados, né? Assim, poder observar o que a gente passa para eles. Então, a gente fica falando, e a gente tem que dar um aperto, né? Sim, tá. Mas muitas vezes daqui a pouco eles começam a falar de novo. Beleza. Então, olha só. Existe uma coisa que você precisa lembrar, que adolescente saudável e feliz, se ele tiver um ambiente feliz, ele vai querer falar. Tá? Então, esse é um ponto. E se ele quiser falar para você, lembra disso. Você é um vínculo muito importante, um vínculo emocional entre a escola, a família e os meninos. Então, se ele chega para falar com você e ele brinca com você, e ele fala com você animado, por favor, não vejam isso como uma falta de respeito. Ao contrário, ele só está conversando com você, ele só está brincando com você porque ele te respeita. Ok? Esse é um ponto. Então, se eles brincarem com você, é porque você está conseguindo chegar perto do coração deles. Você só fala ao coração deles se eles forem iguais. Ele só vai deixar você entrar se você for igual a ele. No sentido assim, não é igual porque você baixou até ele. Não é essa a ideia, que você se rebaixou. É porque ele sente confiança que você está igual a ele. Sabe como é que gera confiança na nossa cabeça? Funciona da seguinte forma. A minha mente, ela pega aquilo que eu sou e quando eu vejo alguém, eu comparo essa pessoa com aquilo que eu sou. E aí eu vou confiar naquela pessoa, não. Isso é um sistema inconsciente, tá? A gente não faz isso por mal. A gente faz isso porque é assim. Então, por exemplo, se você está no meio de militares e o cara age igual você rapidamente cria um laço com ele. É ou não é assim? Porque vocês têm a mesma fala, o mesmo jeito. Quem é de igreja? Se você vai na igreja e a igreja usa social, se todo mundo vai de social, se chega um cara lá de camisa, com uma caveira, imagina aí quem é cristão, tá bom? E você vai lá com gravata, paletó e tal, e aí você chega para ouvir um sermão na sua igreja e entra um cara com uma camisa de caveira, com óculos escuro, com uma bandana, com um negócio na cabeça assim, ok? Como é que seria ouvir um sermão desse cara? No primeiro impacto, não vai ser uma porrada? Sejam sinceros. Vai ou não vai? Sejam sinceros. Quer ver outra? Vamos lá. Agora tocou o seu telefone, você atendeu alguém da sua família que você ama muito, ou esposa, ou uma filha, ou alguém que você ama muito. Está passando mal e precisa ir direto para o hospital.
E aí você sai daí correndo, vai para o hospital, vai encontrar com eles lá no hospital. Quando você chega no hospital, aí tem uma pessoa que vai te atender. Esse cara que vem te atender começa a falar em gírias. Aí ele no lugar de estar com jaleco, ele já tira o jaleco, está com uma camiseta regata, cheio de tatuagens assim, coisas de que você sabe que é do palhaço lá que gosta de matar policial militar, cheio de tatuagens que mostram coisas de maconha e tal, e o cara falando de gírias, daqui a pouco você fica sabendo que é esse cara que vai operar a pessoa que você ama. E aí, você está confiante nesse cara, mas ele é o melhor cirurgião que tem do hospital. Mas na hora que ele foi diferente de você, ele dá um conflito e você pula. Então, a primeira coisa que eu preciso que vocês entendam é por que que eu vou tentar, eu não preciso falar palavrão, eu não preciso falar gírias que ficariam estranho para um homem de 47 anos falar, no meu caso. Mas se eu for falar para adolescentes, eu vou tentar falar as palavras deles, um vocabulário que eles usam normalmente. Então, o primeiro macete é seja igual. Sabe por quê, ô Batista? Se eles me virem como um participante do grupo deles, me diz uma coisa, se entrar alguém aí na escola como um diretor, trocou o diretor, e o diretor chega para fazer a primeira reunião com vocês e diz assim, não é fala minha, é do novo diretor, tá? Se o novo diretor chegar e começa a falar bem assim, olha, para mim, o militar perdeu a vida dele. Para mim, o militar perdeu a vida. Ele fez foi bobagem. Esse negócio de ser rígido, disciplina, isso é bobeira. Se vocês ouvirem... o Batista chegou a cruzar o braço. Por quê? Porque isso está em... Vocês... Aí, se ele chega e começa a falar bem assim, o Altenor tem que mudar, porque ele, como militar, essa forma de trazer... Todos vocês vão se unir e a vontade que vocês têm no primeiro momento é eu vou dar um soco na cara desse filho de uma égua. Porque vocês têm um grupo. Quando você se identifica no grupo, se alguém ataca o grupo se une para atacar esse cara. É assim ou não é? Estou falando besteira? Então, entenda uma coisa. Eu comecei a atuar em escola, eu tinha 20 anos. Eu fui professor com 20 anos. Eu era um dos professores mais novos da escola. Só que eu ia, na hora do recreio, eu estava lá jogando bola com eles. Eu brincava com eles na hora do recreio. Eu não ficava na sala de professor. Eu ficava com os alunos. Eu brincava com eles. Eu queria ser amigo deles. Várias vezes, outros professores e o diretor da escola tentou me tirar da escola. E o que me segurou era que os alunos falavam bem assim, ele é o melhor professor. Os pais vinham nas reuniões falando bem assim, olha, vocês têm o melhor professor é o Marcos. E se alguém soubesse dos alunos que alguma injustiça ia ser feita comigo, eu fazia parte do grupo deles. Entendeu a jogada? Vocês precisam liderar por emoções. Então, assim, o cara, por exemplo, o que eu fiz quando eu administrava a escola? Eu cheguei e eu tinha 12 pessoas da limpeza, 12 mulheres que limpavam a escola. Tinha uma sala, que eu vou te dizer uma coisa, uma sala do ensino médio. Aquela senhora limpava toda semana, ela tirava, como é que fala, chiclete das cadeiras. Ela limpava, na outra semana estava lá. Aí eu perguntava para ela, falava, Marcos, na sala tal eu demoro muito. Eu falei, por quê? Porque toda vez eu tenho que ficar raspando os chicletes debaixo das cadeiras. Sabe o que eu fiz? Eu peguei essa mulher, pedi para ela ficar na porta, aí eu entrei e comecei a falar na sala, falei, gente, é o seguinte,
eu preciso que vocês entendam uma coisa que vocês estão fazendo. Aí chamei a Maria. A Maria ficou do meu lado. Aí eu falei, Maria, como que você limpa uma cadeira? Aí ela, uma senhora. Aí ela pegou a cadeira. Eu falei, mostra para todo mundo como é que você limpa. Ela pegou a cadeira, virava a cadeira, vinha com a espátula, limpava, tirava. Eu falei, e depois você faz o quê? Não, eu tenho que recolher cada um e jogar no lixo. Aí, quando ela fez, eu virei e falei bem assim, vocês estão entendendo que você que está mascando chiclete, pega o chiclete e faz isso, para você é um movimento só. Mas vocês estão entendendo que tem várias pessoas fazendo isso e a Maria perde quase uma hora aqui, toda semana, limpando as cadeiras de vocês? Então, eu queria que quando você lembrasse que você está mascando doce, que você está colocando um amargo na vida da Maria. E só que eu estava falando e ela do lado. Eu falei bem assim, você já pensou como é a vida da Maria? Sabe, a Maria, ela mora em tal lugar, ela pega tantos ônibus para vir para cá, ela recebe tanto. Eu fui colocando a vida da Maria e fui falando das dores, falando, olha, ela está lá, você está indo para casa, era escola particular. Então, assim, o cara tinha de tudo na casa dele. Eu falei, Maria, se vocês quiserem até levar uma cesta para Maria, ela vai... Maria, você aceitaria uma cesta? Ela, claro que sim. Perceba que eu não estava humilhando a Maria. Eu estava mostrando para aqueles alunos que não sabiam a realidade da Maria, quem era a Maria. E quando eles se identificaram com a Maria, eles começaram a chamar ela de tia. Gente, aquela sala passou a ser um brinco. Porque quando as pessoas rasgavam alguma coisa e jogavam no chão, o outro gritava assim, ô! Aí chamava otário, babaca. Você não está vendo que isso daí a Maria vai ter que limpar depois? Que a tia vai ter que limpar depois? Ou seja, eu introduzi a Maria no meio deles. Agora, a Maria fazia parte deles. Então, eu falei com a Maria assim, Maria, quando for recreio, fica na porta. Dê bom dia para eles. Você não precisa dar bom dia para todo mundo, mas cada dia você escolhe 5, 6 alunos, não sejam os mesmos, para você não ter uma patotinha. Mas dê bom dia para todo mundo, Maria. Seja no início ou quando eles estão entrando, fica lá perto da porta. Eles precisam te ver. Eles precisam criar conexão com você. Aí eles, e aí, tia, tudo bem, tia? Bom dia, tia. A tia virou tia. Por isso que eu tinha uma pessoa da limpeza para cada número de salas. Aí vem um macete, aí você me fez uma pergunta e agora eu vou te responder de forma mais prática. Por que eu idealizei tudo? Altenor, anota isso, pelo amor de Deus. O monitor deve monitorar um setor específico da escola. Entenderam isso? O monitor precisa ter uma referência. O monitor que atende a todos não atende ninguém. O monitor que quer saber de todo mundo, ele não conhece ninguém. Então, ele não monitora, ele não alcança ele não faz parte do grupo. A galera vai parar de falar quando ele chega, porque ele é o dedo duro. Ele é o cara mal visto, ele é o cara que só sabe falar mal deles. Ele não é o cara próximo. Perceba, eu posso trabalhar disciplina e ser altamente amigo da garotada. Quem já foi para desbravadores ou escoteiros são regras filha da mãe. São várias regras. Só que aqueles meninos idolatram seus líderes. Eles amam os líderes. Porque os líderes não dão apenas disciplina. Por exemplo, quando eu estava como líder dos desbravadores, e alguém vinha falar com os desbravadores, eu dizia assim, os meus desbravadores. E as crianças viam eu falando isso. Qual é o problema com os meus desbravadores? O que eu preciso resolver para a minha galera lá? Eles ouviam isso. Então, eles sempre tinham uma identificação. Quando eu ia para chamar a atenção, eles respeitavam. Por quê? Porque não era uma liderança imposta, era uma liderança conquistada. Entendeu o macete?
Então, se isso ficou claro, então, ó, o tenor, as turmas X, Y, Z é só o Batista. A gente Pode falar. Nós dividimos as turmas. Cada monitor ficou com 2 turmas. Já fizemos essa divisão agora, no início do ano. Já. Eles já sabem, o Batista já sabe quais as 2 turmas dele, o Luiz Alberto já está dividido dessa forma. Então, que aí dá para o Batista ele saber o nome de cada aluno, dá para saber, por exemplo, igual o Luiz Carlos, quando ele chegou na menina e falou, olha, mas você não é assim, você sorri, você brinca, o que está acontecendo? Entendeu? Então, tem que ter isso para você poder chegar próximo e liderar pelo coração. Aí, respondendo agora ao Batista. Batista, eu cheguei numa sala de aula e ali o professor, por exemplo, teve que se ausentar. E você está indo para a sala de aula. Beleza? Aí nós temos 2 coisas. Primeiro, o professor tem que dar algum conteúdo para você entregar para eles. Se você chegar lá e não tem conteúdo nenhum, o que você vai fazer? Você vai dar aula? Você não é o professor. Você não é pago para isso e, pedagogicamente, você não pode dar aula. Ok? Fala, Altenor. Aqui o monitor, ele não pode, na verdade, substituir o professor em matéria nenhuma. O que é feito aqui, na verdade, quando falta o professor, às vezes eles entram para ensinar a cantar uma canção, o hino nacional, alguma coisa, mas eles não podem entrar na matéria, nem o professor pode passar nada para eles repassarem para os alunos. Então, mas vamos dizer que você entrou, o professor tem que sair, você está com a turma. O combinado com a turma é o seguinte, galera, por exemplo, estou entrando na turma agora. E aí, galera, bom dia. Tá, ó, o professor acabou de passar a atividade, ele está precisando sair para ter uma reunião, eu vou ficar com vocês aqui. Preciso combinar uma coisa com vocês. Eu sei que vocês vão terminar a atividade, vocês vão querer conversar. Beleza, só tem uma coisa. Não pode ser um barulho tão alto para atrapalhar a turma do lado. Entendeu a jogada, Batista? Você tem que ver o que o professor deu e lembrar, ou qual é a atividade que você vai fazer com eles, e você precisa fazer um combinado com eles. Galera, ó, nós vamos fazer isso aqui, ó. Eu preciso do silêncio de vocês agora, porque a gente precisa aprender essa música por causa disso, disso, disso. Agora você tem que lembrar que eles são crianças, né? Eles são crianças. E eles têm o direito de ser crianças. Então, não é que eles vão fazer uma algazarra, não é isso, para atrapalhar. Mas você tem que lembrar que quando eu estiver com eles, eu preciso ter um jogo de cintura com eles. Eles vão querer rir. Então, assim, por que você não cria brincadeira? Quando eu ia dar aula, eu tenho 50 minutos. Sabe como é que eu planejava a minha aula? Os primeiros 5 minutos não era aula. Eu entrava para brincar com eles. Eu entrava na sala, eu levava bala, eu levava balinha para a sala. Não era sempre que eu fazia, porque se você fizer sempre também perde a graça. Você tem que levar alguma coisa. Sabe o que eu fazia? Eu entrava na sala e falava bem assim, galera, ó, aí balinha. Aí jogava para eles. Às vezes chegava para mim assim, cara, e aí? Já estão namorando? Ou sabe aquela coisa assim, dos dois, rapaz e moça estavam próximos? Eu brincava com eles. O que eu fazia, então, no primeiro momento? Eu quebrava um gelo para eles entenderem que eu estava entrando ali, que agora era o momento da gente dar uma risadinha. Quando eu terminava, eu sempre tinha algo para puxar. Aí ou eu batia a palma, ou eu falava, ó, agora é sério, hein? Aí eu ficava com cara séria. Então, até o seu tom de voz vai fazer com que a pessoa entenda qual é a emoção que ela pode fazer ali. Mestre, você quer falar alguma coisa? Fica à vontade. Marcos, rapidinho, deixa eu falar aqui. Bom dia, Marcos. Bom dia a toda a escola. Eu vou entrar numa reunião agora, Marcos. Eu não podia deixar de agradecer, tá? A você. Realmente, as nossas frequências estão ampliando, né, os horizontes, né? A gente está chegando já em Vitória, já estamos chegando em outros estados. Isso é muito bom. Então, eu queria te agradecer a entrega, a experiência que você está além da área emocional, você está indo na área pedagógica, na área da tua experiência, que é
que é muito rica para nós. A gente precisa disso. Você percebeu que a gente precisa desse apoio. Eu tenho certeza que o que você está produzindo, isso vai fazer a diferença em todas as nossas escolas aqui, Marcos. Tá bom? Eu vou ter que dar uma saidinha agora. Beleza. Tá? Meu abraço aos meus amigos aí, meus amigos, que eu estou com saudade de todos aí da Nelson. Tá? Um grande abraço. Obrigado, Marcos, pela presença e pela entrega. Tá? Tamo junto. Valeu. Então, Batista, voltando. Se eu entro numa sala, a primeira coisa, eu preciso controlar aquela sala. E o que é controlar? É você assumir o controle. O que é assumir o controle? É você saber o que você vai fazer com eles. Então, por exemplo, se eu entrei na sala, eu sei que eles precisam brincar, rir. O que eu vou fazer naquele momento? Será que eu posso até levar algum tipo de brincadeira? Será que eu posso ser o agente de humor? Pode ser que tenha algum aí, entre os monitores, o cara que já tem uma veia de humor, que seja o palhação. Usa isso. Agora, eles têm que saber um momento e outro. Querem ver? Meu tom de voz. Perceba. Batista, agora nós vamos precisar falar melhor. Galera, olha só, nesse momento agora, eu preciso falar algo muito sério com vocês. O meu tom de voz, Batista, já mostra que ali é um ponto. Entendeu? Agora, se eu vou brincar com eles, o meu tom de voz vai ser aberto. Eu vou abrir para eles irem comigo. Depois eu fecho. Então, você tem que saber que vai abrir e vai fechar no primeiro momento. E aí você leva para a parte séria, que é o que você quer ensinar. Então, não entre na sala de aula sem criar conexão. Tem gente querendo entrar na sala de aula, tipo, igual o Altenor falou, vou ensinar o hino nacional. Aí você entra na sala, já assim, galera, vamos cantar o hino, não sei o quê, ó, o hino aqui, ó. Você não criou conexão. Parece que você está batendo na galera. Não. Entrei. E aí, Batista, tudo bem contigo? Ó, tô entrando na sala. Tô entrando na sala, não falei com a galera. Bom dia, e aí, Batista, tudo bem contigo? Como é que tá a tua mãe? Como é que tá teu pai? Falei com você. Altenor. Aí, uma brincadeira que eu faço com o Altenor, eu faço lá de novo. Então, brinque com 2, 3. Aí você vai para o meio da sala, certo? Você está entrando na sala. Você brincou com alguém, ou eles estão fora da sala, você está colocando eles para dentro da sala. Conversa, brinca, e aí, galera, vamos embora, vamos entrar. Você está pedindo para eles entrarem, mas você está falando, e aí, bom dia, tudo bem contigo? Você cita o nome das pessoas. Elas gostam de ouvir o nome. Cite o nome dos alunos. Marcos, são 40 alunos na sala de aula. Eu não vou saber. Cara, eu não conheço vocês, eu já anotei. Toda hora que eu vou citar alguém aqui, eu falo o Alberto, o Sérgio, o Luiz Carlos, o Batista. Foram pessoas que eu anotei o nome. Então, eu preciso saber o nome de todo mundo? Não. Eu preciso saber o nome de alguns. Eu vou aprendendo o nome de todos no decorrer do ano. Mas alguns eu já chamo pelo nome, já vejo quem são os líderes. Tá? Eu entro na sala, faço a conexão. Se tiver um líder na sala, vocês já conseguiram entender o que é líder de sala? A gente vai, inclusive, Marcos, depois eu vou precisar talvez do teu apoio, que nós vamos formar, dar um mini curso de líder na semana anterior, para a partir da semana seguinte, nós vamos dar posse aos líderes das turmas, inclusive em formato geral. Tá, mas vamos lá. O líder da turma empossado não necessariamente são os líderes da turma. Deixa eu... Por exemplo, aí, na turma de vocês, tem um cara aí que é o palhação. Ele é o cara do humor. Ele brinca mais. Já tem alguém aí no grupo de vocês? Se vocês já estão trabalhando há uns 6 meses juntos, vamos colocar 6 meses. Quem já está trabalhando 6 meses, dentro desse grupo, tem líderes. Tem um líder, que é aquele cara assim, quando precisa
reivindicar alguma coisa, a galera passa, joga no peito dele. Tem ou não tem? Tem ou não tem? Tem um que é mais, é aquele cara mais centrado, mais espiritual, mais assim, ele fica na dele, mas quando ele fala, a galera fala bem assim, não, a gente tem que seguir o que ele está falando. Tem ou não tem esse cara também? Um cara que, assim, pode ser até o mesmo, mas tem uma fala, ele fica na dele, mas quando ele fala, ele detona. Se estiver indo para um lado, ele falou, a galera vai para o outro lado. Você estava conduzindo para um lado, ele disse algo, a galera já mudou de rumo. Tem ou não tem esse cara? Tem o brincalhão, ou seja, em cada grupo existem os líderes que fazem isso. A pergunta é, o Batista vai entrar no 7º B. Quem são os líderes do 7º B? Quem é que lidera a bagunça? Quem é que lidera quando tem que fazer algo sério? Se o cara falar bem assim, ô, galera, vamos lá, pô, vamos estudar. Todo mundo para estudar. Quem é o cara que manda na turma? Quem é o bad boy da turma? Entenderam? Vocês têm que monitorar esses líderes. O líder da brincadeira, o líder do sério. Por quê? Você vai fazer amizade com esses líderes. Imagina o seguinte, se nós estivermos em uma guerra, e a sala de aula é o inimigo, você iria monitorar quem são os líderes da sala, quem manda na sala. Porque se você matar aquele líder, exército sem liderança, acabou. Acabou. Agora, e se você, no lugar de matar o exército, você quiser dominar esse exército? Se você tem vários grupos que fazem, se você quer liderar todo mundo, é só você liderar os líderes daqueles... É ou não é assim? Se eu tiver grupos menores e eu sou o líder maior, eu não preciso comandar todo mundo. Eu preciso comandar os líderes. Comandei os líderes. Na hora que eu der o comando, eles repetem os comandos e aquilo ali vai acontecer. É ou não é assim? Ou eu estou totalmente fora da realidade? Fala, Alberto. Aqui nós temos um pequeno problema. Como nós viemos para cá, inclusive aqui a nossa escola era uma das piores escolas aqui dentro de Manaus, a escola Nelson Alves Ferreira. Era uma, em termos de disciplina, tudo, a pior escola de Manaus. Então, nós viemos para cá e nós lidamos com vários tipos de comportamento de crianças. Certo. Nós temos crianças aqui que não sei se eles foram, eu sei lá, treinados ou conduzidos por alguém, moradores desse ambiente, que sabe aqui que é uma área vermelha, a qual tem vários tipos de delinquência. Então, tinha alguns alunos aqui, verificados aqui, e alunos que realmente estavam até traficando drogas dentro da escola. Tá? Pego aqui vários casos. Então, acontece que dentro desse universo de 40 alunos, nós temos 4 a 5 alunos que destoam de todo aquele universo ali da sala de aula. E esses alunos, a gente tem uma certa dificuldade com eles, porque são alunos que a todos os momentos eles estão tentando desvirtuar o comportamento dos outros alunos. São alunos que às vezes a gente traz para a pedagogia o mesmo aluno 4, 5 vezes no período de aula. Sabe? Então, vamos lá. Vou te contar uma história. Eu era professor e na minha sala tinha um aluno que foi colocado pela justiça. E a escola dizia o seguinte, se ele não quiser fazer nada, não faz nada. O juiz só fala que ele tem que estar em sala de aula. A gente não pode reprová-lo. Se ele não entregar trabalho nenhum,
ele vai ser aprovado. A gente só não pode deixar ele fazer, tipo assim, atrapalhar a aula. A gente teria que montar algum esquema assim. Entenda o seguinte, se você se colocar como uma pessoa da regra e você for só da disciplina, você vai ter esse cara como seu inimigo. E lascou, ele vai detonar você. E lembra de um detalhe, mesmo você sendo militar, você tem que lembrar que você pode ter um aluno na escola que ele seja mesmo traficante. E na hora que você sair, por exemplo, nesse momento agora, você não está armado. Você sabe usar uma arma, mas você não está armado. E ele pode estar armado na hora da saída. E você pode sair daí e tomar um tiro. Não, calma, eu vou te dar a solução, calma. Então, o que eu faço? Mas e se eu fizer amizade com esse cara? E se eu, como monitor, chegar perto dele? E se eu estiver junto com ele? E se eu chegar para conversar com ele? Porque imagina o seguinte, vamos imaginar essa criança? Como que seria, imagina uma criança que está fazendo tráfico de drogas, que ele tem que andar armado, que ele, ao pisar fora da escola, alguém dá uma arma para ele, e ele anda armado, para proteção, porque senão o outro bandido vai matá-lo. Ele tem que usar para proteção. Como que é esse cara? Me ajudem aí, como é que seria esse cara? O que ele pensa? Esse garoto? Como que é esse garoto? Alguém gosta dele? De verdade, alguém gosta dele? Na sala, ninguém, pelo que a gente conviveu, eu aqui, os colegas que já estão há mais de um ano, então a gente vê que todos os colegas, eles não apoiam aquele comportamento daquele aluno. Então, ele não tem o apoio de ninguém, concorda? Todo mundo tem medo dele, sim ou não? Todo mundo tem medo. Então, ele fica mais rebelde ainda para mostrar que ele é o bambambam da sala. Então, é isso que eu quero que você comece a imaginar, Alberto. Ele não foi amado por ninguém. O que ele sabe é só porrada. O que ele sabe é repressão. E aqui eu não estou falando repressão de polícia, não, gente. Por favor, entenda o que eu estou querendo dizer. Na casa, para ele virar bandido, é porque na casa dele teve uma repressão filha da mãe. Os pais e tal deram porrada nele. E aí, se não deram porrada, fizeram pior, o abandonaram. Pior para a criança de apanhar é a criança saber que os pais, se ele morrer, os pais não estão nem aí para ele. É pior do que ele apanhar. Vocês que estão aí, muitos de vocês foram criados por pais muito rígidos e vocês não viraram bandidos. Agora, imagina você não ter pai, ou o pai falar, é bem pior do que um pai que bate, que castiga severamente. O outro lado é pior. Esse aluno nunca teve ninguém por ele. Eu cheguei perto desse aluno, quando eu cheguei para ele, eu falei, cara, eu estou vindo para cá porque eu quero te ajudar. Eu quero ser seu amigo. Perceba, eu vou deixar claro para ele que eu não concordo com o que ele faz. Eu não concordo com o que você faz. Mas eu queria deixar bem claro para você que eu gosto de você. Eu quero deixar claro que eu estou do teu lado. Eu quero te ajudar. Por exemplo, Alberto, alguém já levou algum presente para ele? Alguém já levou, por exemplo, um chocolatezinho, de levar o chocolate e falar bem assim, ó, eu fui comprar para o meu filho e lembrei de você. Ah, mas por que você está me dando isso, Alberto? Não, porque eu estou orando por você. Porque eu queria que você soubesse aqui que eu tenho uma função, eu sou monitor. Mas eu estou aqui, não é porque eu já trabalhei, eu já me aposentei. Eu estou aqui porque eu acredito que as pessoas que estão aqui
Digam o que vocês acreditam de verdade. Agora, no lugar de bater de frente, porque, olha só, se você bater de frente, o que ele faz? Ele vai bater de frente. Que é isso que ele faz lá, gente? Se o cara tentar roubar o ponto de droga dele, o que ele vai fazer? Ele vai dar tiro. Porque é assim que ele sabe. Ele vai agredir. Se alguém tentar tomar alguma coisa dele, ele vai agredir. Se você tentar tomar alguma coisa dele, o espaço que ele tem na escola, ele vai te agredir. Agora, e se eu fizer isso ao inverso? Se eu ir até ele para tentar conversar com ele, vai ter um momento que essa criança vai ser conduzida e você vai conduzir, falar, olha, Alberto, nesse momento agora, o professor pediu para você ir até lá, eu vou te levar até lá. Agora, eu não queria que você confundisse a minha função com a minha pessoa. Se vocês não conseguirem transpor isso, vocês não lideram por emoção. Vocês vão liderar por imposição. E aí vocês não vão ser diferentes do policial que está indo atrás dele para matá-lo. Porque na hora que a polícia vai lá, gente, por favor, na hora que a polícia vai fazer uma intervenção de um traficante, o policial está com medo de morrer. Ele está com medo de tomar um tiro. E a preocupação dele é defender a vida dele. Se tiver que dar um tiro no cara, ele vai dar um tiro. Eu não posso ser hipócrita aqui que na hora que vai dar uma batida, o policial está indo lá para salvar o menino. Não vai para salvar o menino. E aí, vocês não podem ter a mesma postura do policial lá fora. Ah, Marcos, mas nós somos militares. Não, peraí. A disciplina é uma coisa. Eu não estou contrário à disciplina. Entendeu, Alberto? Imagina se você pudesse pensar na sua mãe melhor. Se eu pedir para o Sérgio imaginar toda vez que a mãe dele foi humilhada. E aí o Sérgio começar a pensar que essa criança também foi humilhada. Se ele conseguir pegar o carinho que ele tem para a mãe e transportar esse carinho, mostrando para esse sujeito que não merece ser amado, mas que ele está sendo amado, você entende que a gente vai fazer uma coisa além da função do monitor e que a gente vai conseguir começar a tentar resgatar? Eu vi que alguém levantou a mão, mas eu não sei quem é, porque eu não consigo ver quem é. Vem para frente. É o Sérgio? Passar para o senhor aqui, mais ou menos assim, 5 linhas aqui, o fato que aconteceu aqui na escola. Pode ficar. O aluno queria matar outra aluna, né? Aí, nesse momento, eu abracei o aluno, né? Levei para um local distante daquele tumulto, né? E perguntei o que ela fez para ele estar agindo daquele jeito, e o que ele fez para ela também, porque toda ação tem uma reação, né? Exatamente. Falei um pouco do amor de Deus, né? E falei para ele que ele poderia reconsiderar. Falei sobre as consequências da atitude dele se ele cometesse. Falei sobre a reconciliação entre ele e ela a partir de uma conversa, né? Nesse momento, o diretor da escola observou atentamente a minha conversa com ele. Aí surge aquela coisa você tem formação pedagógica, você é psicopedagogo, né? E isso foi me perguntado. Eu falei para ele o seguinte, que eu não tinha formação pedagógica, porém, os meus 30 anos de marinha em áreas acadêmicas de Haiti, Angola, tal, a gente conviveu com muita situação desse nível de abandono familiar, as crianças tudo destruídas, tal. E aí eu usei a minha experiência de vida em prol dos prós e os contras que estavam acontecendo naquele aluno. O que acontece com isso? Ele só precisava ser escutado e ter uma palavra amiga, né? Eu me posicionei, né? Porque ele era totalmente agressivo, porém até os alunos eram agressivos com ele também. Naquele momento eu falei, poxa, o que você acha de você mudar essa história? De você tentar mudar o seu comportamento, de você abraçar uma outra história, do que essa história que todo mundo está te acometendo em coisas ruins, e você nunca é bem visto na escola, tal. Aí, naquele momento, esse aluno, aquela semana, ele parou de falar em matar, aí eu consegui fazer ele conversar com a aluna, e aí a coisa
se acabou. Não foi o psicopedagogo, não foi um pedagogo que falou isso com ele. Foi apenas o que ele precisava naquele momento. Era de alguém que falasse alguma coisa positiva para ele, para que ele pudesse ser resgatado nesse momento. Isso aí foi um fato que aconteceu. Imagina. Deixa eu só pegar, só para deixar claro. Você citou ação e reação. A ação que estava acontecendo era uma ação de agressão. No primeiro momento, se eu estivesse lá, você vai abraçar o cara com força e naquela hora você vai usar força e vai tirá-lo de lá. Agora, você tirou de lá, ele já está um ambiente seguro, abriu. Aí começou a conversa. Agora, aí entra o seguinte, ele já está agredido. Se você viesse, por exemplo, com a conversa da seguinte forma, cara, você sabe que aqui não pode fazer isso, olha as regras da escola, você está fazendo isso. Você estaria, na versão dele, voltando a agredi-lo, ele ia te agredir. Como você não agiu assim, ele estava agredido e você foi com uma outra ação que não era de agressão, mas sim de validação, de dizer assim, eu quero te ouvir, eu quero entender porque você está puto. E aí, na hora que ele está contando, aí você fala bem assim, não, estou te entendendo. Agora eu sei por que você está puto. Agora eu estou entendendo porque você está querendo matá-la. Quando você fala essas coisas, ele fala bem assim, esse cara me conhece, esse cara está... Então, você está dando uma ação diferente para ele e ele vai reagir de acordo com a sua ação. É isso que a gente precisa entender, que liderar por emoção é eu entender a emoção do outro. Eu preciso ouvir o que o outro tem a me dizer. E isso é muito importante, porque é onde eu vou conquistar o coração deles. Então, assim, o que você fez é exatamente isso que a gente está querendo passar. Na hora que você estiver lá, é você pensar o seguinte, esse cara está agredido. Ele está... Gente, coloca na sua cabeça o seguinte, o cara só agride porque ele foi agredido. Não me interessa se você acha que ele foi agredido ou não, ele se sente agredido. Então, você precisa mudar o polo disso. Porque se você entrar falando das leis, falando da disciplina, você está agredindo esse cara. O que você fez é exatamente isso, Sérgio. É trazer a emoção do cara, validar as emoções dele, falar, eu estou te entendendo, eu estou do teu lado. Monitores, vocês, em um momento, vão ter que se colocar ao lado do aluno contra as outras coisas. Entender esse contra não é para você pegar o aluno e você começar a ir contra o diretor, brigar com o diretor na frente dele. Não, mas é você sentir o que ele está sentindo. É você validar, não entendi. Na sua versão, no seu modelo de mundo, na sua forma de pensar, do seu jeito, o professor te agrediu, você foi injustiçado. Eu entendi. Aí, faça ele entender isso. Outro ponto, Altenor, isso é uma regra, tá? Então, primeira, validar as emoções do cara. Segunda coisa que o Sérgio fez, que eu queria que colocasse isso como uma técnica. Isso é uma técnica. Segundo ponto, você já validou as emoções dele, beleza? Ele já entendeu que você entendeu o que ele está sentindo. O segundo ponto agora é leve a pessoa a pensar nas emoções do outro. Exemplo. Vou dar um exemplo prático e volto para o que o Sérgio estava no exemplo do Sérgio. O aluno foi colocado para fora pelo professor. O aluno começa a dizer, e você percebeu na fala do aluno, que ele não foi culpado, que quem estava fazendo bagunça eram os outros alunos. E você sabe que foram os outros alunos, que ele foi injustiçado. Beleza, validou o aluno, e agora você vai fazer esse aluno imaginar professor. Aí você vai virar para o aluno e falar bem assim, agora eu queria que você imaginasse que você é o Altenor, professor de matemática. Imagina você entrando na sala de aula e 40 alunos para você dar aula. Imagina quantas vezes você pedindo silêncio para a turma.
Imagina o fulano fazendo a sacanagem que fez. Imagina a raiva que você iria sentir lá da frente. Agora, quando você está com raiva, aí vem um outro e fala o que você falou. O que você faria com ele? Na raiva. Está entendendo, professor? Está entendendo por que o professor fez isso? Está entendendo por que o professor te agrediu? Está entendendo por que o professor fez isso? Você entende que o professor fez? Ele não quis te ofender, mas ele já estava agredido e por isso ele agrediu? Então, se você faz ele pensar na ação e reação e que naquele momento foi coisa, aí você pode construir com ele. Você fala com ele bem assim, você entende que o professor te machucou porque ele estava machucado? Ah, professor, Sérgio, agora eu consigo ver. Tá, então o que a gente pode fazer para consertar isso agora? Porque o professor fez uma injustiça, mas ele não sabe. E você sabe agora por que o professor ficou zangado, porque você viu que ele estava. Será que você pode pedir desculpa para o professor? E depois da desculpa, falar com ele, ó, professor, eu fiz isso, mas quem estava fazendo era o fulano. Mas eu entendi por que você fez isso comigo. Você entende que o aluno vai pedir desculpa. Ó, se você colocar na cabeça do aluno que ao pedir desculpa e ao explicar o que aconteceu, do outro lado, sabe o que o professor vai fazer? Quando o professor ouvir a desculpa, desarma o professor. Quando o aluno explicar o que aconteceu na versão dele, aí é o professor que pede desculpa para ele. E você harmonizou tudo. Então, a jogada é, primeira coisa, valide o professor. O professor colocou o aluno para fora, tá bom, professor, pode deixar que eu vou cuidar disso. Assuma a responsabilidade. Deixe o professor dar a aula dele. Naquele momento, não dá para conversar com o professor, que ele está puto. Se tentar fazer ele ver, ele não vai ver. Traz o aluno, conversa com o aluno, primeiro validando o aluno, validando as emoções do aluno, entendendo a situação pelo olhar do aluno. Agora que você entendeu pela visão do aluno, fazer esse aluno olhar pela visão do professor. E agora, em uma outra aula, em um outro dia, ou em um outro momento, na hora de um intervalo, por exemplo, foi na primeira aula, e na terceira aula, você leva o aluno para conversar com o professor. E aí o aluno pede desculpa e fala, professor, aconteceu isso, isso e isso. Mas eu entendi que o senhor enxergou isso. E eu quero te pedir desculpa porque eu vi que eu fiz errado. Eu errei nesse ponto. O professor vai ver o erro dele, o professor também vai assumir o erro e vai finalizar. Entenderam que o que o Sérgio fez é uma técnica? Valida as emoções, faz a pessoa... Aí depois você leva a pessoa a ver com o sapato do outro. Gente, vocês são experientes nisso, vocês já fizeram isso em algum momento da vida. Só precisa saber que isso é uma técnica de negociação. É uma técnica para apaziguar as coisas. Sérgio, você citou uma técnica ponto a ponto e ficou um exemplo muito, muito fácil para se ver. Por favor, conclua, pode ficar à vontade. A segunda situação é sobre bullying, né, na escola. Né? O que acontece aqui na escola? Durante o ano que eu passei aqui, eu observei. Existem as lésbicas, né? Aquelas garotas que andam de mão dada com as garotas, e muitas vezes a gente quer saber quem é, para poder até tentar dar uma orientação, tentar tirar ela daquele foco dos héteros ali, que são aqueles que são incisivos. E aí eu contei uma história de vida, né? Eu tenho uma filha, né? Que ela, de certa forma, ela foi e virou lésbica, né? E eu contei a história de vida num projeto Valores, sobre o que essa situação da menina se relacionar com a menina. Aí o que aconteceu? Naquele momento em que eles me viram negociando ali, tentando apaziguar as coisas, o pessoal querendo agredir as meninas e tal, e eles viram a autoridade do monitor falando que ele tinha uma filha também que era assim, que eu continuei dando amor para ela, continuo cuidando e tal. Aí a escola ficou sabendo dessa coisa. Não, o monitor certo tem uma filha que é assim, assim, assim. E até a gente que não é do meu turno me procurou para poder contar e se abrir. Então,
Então, senhores, isso é uma técnica a gente tem na Marinha, medida de inteligência enquanto inteligência. Você conta uma história para saber a história dos outros, para você angariar. Eu fiquei sabendo todo mundo na escola que era lésbica, todo mundo que era gay, todo mundo que era hétero, e as pessoas começaram a simpatizar e falavam, poxa, aquele que estou ali, por que isso não vem para amanhã, por que isso não vai para tarde? Então, assim, gente, é uma técnica que eu usei, né? Eu não tenho formação, mas eu tenho o curso de técnica de ensino da Marinha, que é um curso muito bom, que faz você, por exemplo, eu não sei dar aula de matemática, mas se eu pegar a matemática e queimar uma semana, com essa técnica eu consigo me transformar, não num professor top de matemática, mas eu consigo passar a técnica para a criança aprender. Então, isso aí são experiências que eu angariei durante um ano, né, que eu queria dividir com vocês. E eu não tenho dificuldade, por exemplo, eu estou dando projeto de valores aqui no auditório para 45 crianças, ou para 3 turmas aqui, de conseguir negociar aquele momento da brincadeira e tudo é o tom. Na técnica de ensino diz que o tom de voz também pode agredir e aí você ser desrespeitado. Então, você não precisa estar falando tão alto para poder se mostrar quem você é. Isso é uma situação. E aí, eu verificando isso, eu estou falando aqui, entendeu? Porque é uma situação que essas crianças estão com a juventude e a adolescência destruída por conta de uma máquina que entrou 16, 20 anos, a gente sabe qual que foi, aconteceu, e elas estão precisando de apoio. Isso aí. Eu, quando me emociono falando da minha mãe, a mesma emoção que eu tive falando da minha mãe, com esse aluno que queria matar uma garota, eu mexi no emocional dele, e aí foi quando chamou a atenção do gestor, que o aluno baixou a cabeça e ele estava escutando. Na outra semana ele começou a mudar. Aí entrou aquela coisa a gente comprar, não foi nem eu, foi o comandante de Mansi que falou, ó, se você melhorar, eu vou te incentivar, vou te dar uma vaga no colégio militar. Aí aquele aluno falou, poxa, já estou sendo indicado para um colégio militar. E ele foi mudando, foi se moldando, né? Mas aí isso é um trabalho, tem que ser feito diariamente, não tem condição, para poder reconquistar ele para a sociedade, reconquistar ele para ele mesmo durante o ano. E a gente não teve essa oportunidade porque ele já estava para ser expulso e não teve como recuperar ele totalmente. Mas é só isso mesmo, professor, só mais uma experiência. Então, é bom lembrar que, às vezes, a gente não pode mudar por completo. A gente não consegue fazer uma mudança por completo. Mas a pouca mudança que a gente faz uma diferença tremenda para essa galerinha, sabe? Então, a gente precisa ter isso em mente, sabe? Dessas mudanças assim. Gente, olha só. Eu sei que a gente está passando algumas situações. Eu queria passar um conceito para vocês de disciplina agora e mostrar um pouco mais de conceito. E vai ter algumas técnicas que o Altenor vai ter os encontros com vocês para cuidar de vocês. Tá? Então, técnicas de relaxamento, porque, para fazer isso que a gente está conversando aqui, não é tão simples assim. Porque você chega, uma bagunça danada, os meninos fazem barulho, tem Altenor para encher o seu saco, quer dizer, tem o Altenor para estar cobrando, o diretor para estar cobrando, né? Vai ter outros, o professor te cobrando, os alunos te cobrando, os pais te cobrando, ou seja, o monitor é aquele que sofre a pressão de todo mundo. E é aquele que vai fazer a diferença na vida da garotada, porque vocês estão mais do lado deles do que do lado da escola. É isso que eu preciso que você entenda. Você é a parte madura do processo que deve estar do lado do aluno para trazer esse aluno para a disciplina. Tá? E aí eu vou mostrar a relação agora que a gente precisa criar. Então, o Altenor vai cuidar de vocês, eu vou mostrar as técnicas para ele, e ele tem as técnicas como terapeuta emocional, para cuidar de vocês. Então, relaxamentos e tal, eu vou pedir para ele passar um momento ou outro que ele tiver reunião com vocês, ele vai passando aos pouquinhos, tá? Eu vou programar isso junto com ele. Agora, eu queria dar um conceito. Isso ficou claro? Essa parte? Tranquilo? Agora, eu vou fazer uma outra situação. Nós temos uma formação em terapeuta emocional.
Hoje, essa formação, ela sai a 3.200, está saindo a 1.900. Agora, eu vou fazer o seguinte, se algum de vocês quiser fazer a formação, vocês vão me dar um toque, vão pegar o meu telefone com o Altenor, e a gente olha lá, Altenor, no lugar da gente fazer, como a gente está fazendo os 40% de desconto, eu vou fazer mais. Eu vou colocar lá... Só um minuto aqui. Ó, eu vou conseguir quase mais 60% de desconto. De 3.200, eu vou colocar aqui, Altenor, para quem for da escola e quiser fazer, for monitor e quiser fazer o curso de terapia, a gente consegue jogar em R$ 1.200 ou 12 parcelas de R$ 100. Tá? Para quem quiser fazer o curso de terapia. Anota esses negócios, Altenor, porque senão eu vou esquecer. Que é quase 60%. Tá bom? De 3.200 vai sair a 1.200. Vão ganhar R$ 2.000 aí de desconto. E aí você pode parcelar. Mas isso é para quem quer atuar como terapeuta, tá? Mas nós vamos dar as técnicas para vocês para monitor. O Altenor vai passando devagar. Quem quiser pegar mais coisa aí, me conversa comigo. Mas vamos lá. Sabe o que eu queria fazer com vocês agora? Eu vou mostrar um PowerPoint. A gente já conversou algumas coisas aqui, mas eu queria agora fazer com que essas imagens ficassem bem claras para vocês. Espera aí, deixa eu só um minuto. Beleza, aí eu vejo vocês. Dá para ver aí numa boa? Disciplina escolar? Então, vamos lá. Olha só o que acontece. Calvi e Suzy, venham ao meu gabinete, por favor. O diretor chamando. Aí eles começam a gritar, né? Foi tudo culpa dele. Mentira, ela que começou. Aí os dois começam a chorar. Você vai bater na gente? Não bate. Eu nunca mais passo bilhetinhos. Aí do outro lado, né? Eles chorando mais ainda. Ah, eu quero a mamãe. E o diretor lá, odeio esse emprego. O que eu estou querendo mostrar com isso? Eles têm uma realidade. Às vezes o diretor estava chamando para conversar uma coisa que não tinha nada a ver com os bilhetinhos, mas eles estavam pensando nos bilhetinhos e eles estavam, vai bater na gente. Perceba que é uma fala, é um modelo que está lá. E aí eu preciso que você entenda essa pirâmide de necessidades. Olha só o que acontece. Quando eu estudo o ser humano, eu preciso entender que ele tem essas camadas. A primeira camada de necessidade é as necessidades básicas. É comer, beber, dormir. São necessidades básicas. Eu abandono as necessidades básicas para ter a minha necessidade de segurança atendida. Você, por exemplo, que está aí, você já deixou de comer, de dormir, para você ter segurança. Porque o seu trabalho precisava que você virasse à noite. Ou, na época da faculdade, você precisava entregar um trabalho, e aí você teve que virar à noite. Você ficou sem almoçar, você ficou sem jantar, você não bebeu água, porque você tinha uma necessidade de segurança de ser atendido. Isso daqui eu vou mandar para vocês depois, tá? Se quiser tirar foto, pode tirar, mas eu vou mandar isso daí para vocês. Terceiro, necessidades sociais. Exemplo, tem gente aí que trabalha para a igreja e, por causa da igreja, do seu convívio social na igreja, você vai em um bairro perigoso
você abandona a sua necessidade de segurança porque você está indo lá pregar o evangelho. Você está subindo o nível. Ou você já se colocou em um local perigoso porque você estava atendendo uma necessidade social, ou uma sociedade, por exemplo, do seu trabalho. Você, como militar, como foi colocado, acho que foi o Sérgio que falou que já foi para alguns países perigosos, em situações perigosas, porque ele estava atendendo uma necessidade que era social. A maior parte lá não era, ele não foi porque básico e segurança, ele estava abandonando os pilares debaixo da pirâmide para alcançar cada vez mais alto. E eu mudo e eu abandono as 3 de baixo para alcançar autoestima. E autorrealização autorrealização é o mais alto. Então, o que a pirâmide me diz é o seguinte: eu abandono coisas de baixo para alcançar as de cima. Gente, olha um macete. As crianças que vocês vão atender, elas têm necessidades básicas, elas têm necessidade de segurança, têm necessidades sociais, elas têm um grupo delas, mas acima do grupo delas é autoestima e autorrealização. Então, acorda! Você não precisa trabalhar a parte social, você tem que trabalhar lá em cima. Se você elogia esse moleque, se você fala da autoestima dele, se você joga ele para cima, se você trabalha no topo da pirâmide, esse aluno vai abandonar o grupo social dele. Porque acima do grupo social está a autoestima e a autorrealização. É isso que eu preciso que você entenda. Você precisa trabalhar no topo da pirâmide. Ficou claro isso? Eu vou tirar daqui para poder olhar para o grupo aí. Tem alguma pergunta sobre isso? Ficou claro a pirâmide? Eu preciso ir no topo. Quanto mais no topo eu vou, mais a criança está disposta, a pessoa está disposta a abandonar as outras necessidades. Então, se eu elogio, se eu estou junto, se eu falo e tal, e pá, se eu jogo esse menino para o alto e ele sente isso, ele vai querer estar perto de mim porque eu estou jogando ele para o alto. Ficou claro essa parte? Então, vamos a... Tem alguma pergunta? Vou avançar. Indisciplina na escola. Como eu resolvo isso? Com mais regras rígidas? Não. Expulsando o aluno? Não, porque aí você não mudou o aluno. Ele foi fazer isso em outro lugar. Ou seja, você mostrou que você é incompetente para mudar esse aluno. Expulsar o aluno só mostra que eu sou incompetente. Com mais policiamento? Não, nenhuma das anteriores. Será que você sabe lidar com esse problema? Então, em disciplina, eu preciso mostrar disciplina. Tá, mas como é que é a disciplina? A disciplina, ela tem... Todo mundo tem um papel. Os pais, os professores, gestores e você. Então, eu quero que você entenda agora a disciplina escolar com o perfil do seu aluno. Como é que é a ideia? Como é que funciona isso? Então, eu preciso entender a disciplina. Aqui são fotos de alunos que eu atendi quando eu estava na escola, tá? Que é a Escola Adventista de Vitória. Quando eu montei isso daqui, eu montei com as fotos dos alunos que eu estava atendendo lá. E aí vem, ó, a palavra disciplina, eu vou pegar essa palavra e vou fazer a ligação de discípulo e mestre. E aqui eu quero que a gente avance um pouco nisso. Qual que é a ideia de discípulo e mestre? Como é que eu posso me tornar o mestre nessa relação? Porque você, como monitor, vai se tornar mestre e o aluno vai se tornar seu discípulo. Como é que eu crio essa relação? Como é que eu faço para criar isso? E aí tem o passo para fazer isso. Se eu quero entender essa disciplina e essa relação, eu preciso que o aluno tenha, por mim, essas 3 coisas. Ele precisa me admirar, ele precisa me respeitar e ele precisa querer ter amizade comigo. São esses 3 pontos. Por exemplo, o Sérgio fez os 3 pontos.
com aquele moleque lá que ele mudou, aquele moleque admirou o Sérgio, ou as falas dele aí, das palestras e tal, com as meninas passaram a admirar, passaram a respeitar e querem a amizade dele. Então, eu preciso provocar essas 3 coisas nos alunos. Então, entenda, eu só vou respeitar se eu admirar. Primeira coisa que eu tenho que olhar é isso aqui. Marcos, como é que eu posso ser admirado por eles? Pode ser sua humildade, pode ser o seu serviço, pode ser a forma como você se coloca para ele. Lembre de uma coisa, vocês são seres admiráveis. Vocês têm uma história de vida. Cara, vocês estão se colocando na escola com... diga para os alunos por que você está na escola. Eles precisam entender por que vocês voltaram a trabalhar, pô. Eles precisam entender quem vocês foram. Não que vocês perderam, não é isso, mas o que vocês construíram. Qual a história de vida de vocês? Conta essa história. Contem histórias para eles. Eles gostam de histórias. Marcos, como é que eu vou fazer isso? No informal. A gente não alcança o coração das pessoas sendo formal. Não é na hora que você vai cantar o hino nacional que você vai contar a sua história. Ali não rola. É na hora que você tem que entrar na sala de aula. É na hora que você viu 3, 4 alunos, você conta ali. Vocês viram o Sérgio contando que ele contou e foi espalhando? É dessa forma, os alunos espalham. Então, conte as suas histórias, pode ser para grupinhos, pode ser na hora, por exemplo, que o professor deu uma atividade e saiu da sala, e você só vai ficar com eles na sala. Eles vão terminar a atividade e vão ficar com você. Nessa hora lá, galera, vamos lá, vocês podem terminar a atividade conversando. Aí, o que você faz? O primeiro que terminou de conversar, você pergunta para ele, fulano, como é que você é? E os outros estão vendo que você está batendo papo com ele. Como é que é a sua vida? Onde você mora? Quais são os seus pais? E quando você viu que teve uma brecha, cara, nossa, você falou nisso daí, eu lembrei quando eu estava no Haiti. Eu lembrei quando eu estava no submarino. Eu lembrei quando eu estava na Marinha. Aí o cara para te ouvir. Por quê? Você o ouviu primeiro. Então, essa é uma técnica, tá? Se você quer falar para alguém, primeiro escute aquilo que eles têm a dizer para vocês. Então, capta o aluno, depois você diz para ele a sua história. Precisa ser toda ela? Não. Lampejos. Você sabe que eles vão gostar. Cara, a gente adora. Vocês já pararam para pensar que vocês são a história que mais os meninos gostam de ouvir? Pega os filmes que essa galera gosta de assistir, gente. Eles se amarram na parte de história de militar, de guerra, disso, daquilo, de arma. Os alunos ficam doidos com isso. E você contar histórias, pegar fotos, levar, eles vão ficar doidos com isso. Ficou claro isso? Então, volto a falar. Para bater e a gente fechar esse ponto, e aí eu abro para vocês aí. Só fechando aqui, eu abro aí. Admiração, respeito e amizade. Aí aqui a gente volta para o próximo item, e aí eu já vou entrar para cá. Pode falar, Altenor. Eu queria te apresentar aqui a professora Bene, é a pedagoga da escola da parte da manhã, e a professora Beth. Vem, Beth. Vem, Beth. Prazer. Bom dia. Bom dia, um prazer. Estou à disposição, viu? Fiquem bem à vontade. Nós vamos ter encontros com elas depois também. O professor Marcos está se propondo aí a nos ajudar bastante, tá? Tá bom. Seja bem-vindo, tá? A gente vai conversar depois, pode deixar.
Tchau. Foi um prazer. Vamos com Deus. Ó, voltando para cá. Eu sei que vocês não atuam em educação infantil, né? Não. Tá, então vamos partir logo para ensino fundamental e médio. O que acontece aqui? Essa galera, esses alunos, eles querem sentir segurança e apoio. Então, se você quer lembrar deles lá, esses daqui são alguns pontos muito importantes. Essa galera precisa sentir segurança e apoio. Se você puder dar isso para eles, se eles puderem sentir que vocês são os amigos que eles vão ter do lado da escola, que vão ouvir, que vão estar com eles, que eles podem te procurar para conversar, isso daqui é um ponto. Lembra disso. Tudo que vocês forem fazer, o perfil deles, para vocês trabalharem com eles, eles precisam de segurança e apoio. Terceiro item, eles precisam de modelos. Você precisa ser um modelo. É daí que vem a admiração, é daí que vem o respeito, é daí que vem a amizade. Seja amigo, não bata de frente. Escute o que ele tem, sempre, mesmo que você sabe que o cara... Marcos, é a terceira vez. Escute porque ele está fazendo aquilo. Mostre para ele o que ele está fazendo, está te dando uma porrada. Se você errou, peça perdão. Porque se você não mostra para ele que quem erra pede perdão, você está ensinando na prática que a pessoa não precisa pedir perdão. Você ensina com suas ações, não com suas palavras. Se você não sabe pedir perdão, você não sabe ensinar o outro a pedir perdão. Até aqui, tudo bem? Ó, converse, mas não deixe de corrigir o erro. Sempre na conversa, mas na conversa você vai pontuar o caminho, como o Sérgio fez com o menino que queria matar o outro. Valida as emoções, conversa com ele e depois troca as emoções. Beleza? Sétimo item. Eles querem poder. As meninas querem ser as sedutoras e os meninos querem ser o bad boy. Eles querem poder. Então, dê poder para eles sem ser essa figura do bad boy e da sedutora. Cara, como é que você pode dar poder para o aluno? Quando você o elogia na frente dos outros, quando você pede para ele pegar alguma coisa para você, quando você autoriza ele fazer alguma coisa que os outros não têm autorização, tipo assim, ó, vai lá e faz isso em meu nome. Ó, vai lá e pega tal coisa no meu nome. Quando você autoriza, quando você pede ele para fazer algo que não pede para os outros, é igual o líder da turma. Porque o líder da turma você faz toda uma festa? Porque esse líder vai fazer algumas coisas que os outros não podem fazer. Ele vai ter uma responsabilidade maior. Então, lembra que dar poder, você tem que sempre pensar, como é que eu posso dar poder para esse cara, mas para ele não ser o bad boy? O Sérgio citou o exemplo do menino lá, que mudou, aquele menino foi empoderado. Ele começou a criar poder, mas não era de bad boy. Ok? Último item. Cuide apenas de um grupo. Isso a gente já conversou, né? Que aí você vai identificar e fazer amizade com eles. Ó, lembra disso daqui, ó. Ó o que aconteceu. Suzy, me ajuda a bolar uns nomes científicos para os meus insetos enquanto a professora não está olhando? A gente não pode conversar em sala, se vira. Olha o que aconteceu. Agora a professora viu a Suzy falando. Aí, ó. A conversinha está agradável, dona Suzy? Quem sabe, sentando lá na frente da turma, você para de distrair o Kelvin. Eu disse para ela ficar quieta, mas você sabe como é que são as garotas, né? Viu a sacanagem? Quem criou foi ele, mas a professora só viu ela. E agora ela está toda injustiçada, coitada. Mas é isso daqui que vocês vão lidar. Por isso que é importante conversar com essa menina.
Essa menina acabou de ser injustiçada. Esse Kelvin é um bom de um filho de uma égua. E ele está lá na sala, ele está sacaneando. Vocês têm que conversar com os dois. Ok? Entenda a situação. Quando o diálogo é proibido, você perde a chance de entender o que realmente aconteceu. Não permita que nas turmas que você é responsável, o diálogo seja proibido. Não permita isso. Entenda a situação, converse. Se você proibir o diálogo, você perde a chance de entender o que realmente aconteceu. Tá? Aqui outra. Lembra dos meninos. Kevin, você poderia cantar o hino nacional na frente da turma? Não! Qual é a jurisprudência para isso? Ninguém pode me obrigar. Eu conheço meus direitos. Olha o Estatuto da Criança e do Adolescente, ou seja, ele não quer falar em público. Ele não quer cantar em público. Ele não quer errar e está ali na frente. Eu só estou aqui porque meus pais me obrigaram. Eu não quero ser mais uma estatística. Não quero ser objeto de estudo. Chama outra pessoa. Kevin, o diretor chamando, né? E o pior é que ainda não são nem 8h15. Coitado do moleque. Converse com eles. É uma pessoa muito tímida. Trabalhe com eles. Tá? Eu quero colocar um ponto que eu queria falar com vocês aqui. Eu sei que vai ter professor que ele é o responsável pela indisciplina. Foi ele que gerou a indisciplina. Ele não tem didática. A didática dele é inadequada. Tá? Eu sei disso. Mas eu preciso que você entenda uma coisa. Didática inadequada. Professor que não sabe ensinar. Cuidado, terreno santo. Não pise ali, porque você precisa lembrar o seguinte. Quando você estiver com aluno, é a mesma coisa que a gente fala com os pais. Tem pais que fazem a pior merda que tem. Ele mete o pau no professor, tira a autorização do professor. Quando ele faz isso, ele tira a autorização dele mesmo. Porque ele é a autoridade. Então, quando ele tira a autoridade de alguém, ele perde a autoridade. Então, eu vou te pedir uma coisa. Cuidado. O professor pode ter feito a merda que for. Não tire a autoridade dele como professor. Porque quando você quebra a autoridade dele, você está quebrando a sua autoridade. Você está criando, na realidade, a linha de comando. E vocês, como militares, sabem que, se não tiver a linha de comando, desgraçou tudo. O cara pode ter dado uma ordem que não é adequada, mas se ele está lá, ele é a autoridade. Você pode conversar com ele em particular e fazer com que ele, em outro momento, veja a merda que ele está fazendo e mude. Ou vocês podem sugerir para o Altenor conversar com o pedagógico, para o pedagógico dar um treinamento para o professor para ajudar na disciplina. Mas você não pode bater de frente com o professor. Isso ficou claro, gente? Que é terreno santo? Olha só. Agora, no meu relógio, é 11h55. 10h55. Para vocês aí, 10h55. Né? Então, ou seja, falta 5 minutos para a gente terminar. Aí, eu só queria dizer o seguinte, a gente vai ter um outro encontro... Sexta-feira. Eu queria que vocês pudessem passar para o Altenor. Pode falar. Sexta-feira vai ser só 1 hora, de 8 às 9 aqui, de 9 às 10 aí. Então, vocês passarem para o Altenor quais são as problemáticas maiores, tá? Hoje eu queria trocar uma ideia com vocês, principalmente da base emocional. Queria emocionar alguém do grupo, para vocês verem que a gente muda a pessoa sim. Com algumas palavras a gente muda a pessoa. E o Altenor vai ter um encontro semanal com vocês, onde ele vai estar trazendo técnicas para ajudar. Então, esse encontro comigo é mais para ajudar vocês a entenderem o grosso.
O dia a dia, vocês vão ver junto com o Altenor. Ficou claro isso, gente? Tá? Então, ó, muito, muito, muito obrigado. Obrigado mesmo por vocês terem me aceito, por vocês terem participado aí. Foram 3 horas que a gente ficamos juntos aí. Deus abençoe a cada um, que a parte da monitoria se faça para mudar a vida dessa galera. Vocês têm um propósito muito legal. Compartilho desse propósito, tá? Então, podem me procurar. Marcos, ó, estou com isso daqui, preciso fazer, ó, quero fazer alguma coisa. Entrem lá no site, tá? institutoadvento.com.br, deixa eu mostrar para vocês. Bora, meu filho. Entrem lá no site, tem muitos programas. O Altenor vai mandar alguns cursos para vocês aí. Tem cursos que eu vou pedir para você, o Altenor passar para vocês, tá? Mas você entrando no site do Instituto, tem aqui, ó, gratuitos. São mais de 20 cursos em áreas totalmente diferentes. Área de saúde, tem área, ó, orgasmo feminino, sexualidade, parte bíblica, tem a parte, ó, liberdade financeira, pare de viver só para pagar contas, reprogramação de crenças, para quem na área de vendas, criar palestras. Se você quer criar uma palestra, quer criar e alcançar e emocionar o público, tem vários, ó, tá? Tem área financeira, emocional, professores, tem um bocado de curso para vocês aqui, tudo gratuito. E se você quiser fazer os cursos pagos, me dá um toque, que a gente vai ver um desconto especial para vocês, tá bom? Gente, para respeitar o horário, até para que eu não perca a moral, né? Para ficar com a moral, tem que terminar o horário certo para quem gosta de cumprir coisas, né? Então, muito obrigado. Deus abençoe. Se precisar de mim, estamos aí. E a gente volta na sexta e depois eu vou conversar com o Altenor. E, se precisar, a gente tem encontros junto com vocês também. Tá bom? Sei que muitos monitores querem falar, mas eu vou dar uma oportunidade para um agradecer. Pode ir. Decano da corte. Eu sou o monitor. Ele só tem que sentar, né, Altenor? Ou virar para ele lá. Senão eu não vejo nada. Eu sou o decano porque aqui eu sou o mais antigo dos monitores e o mais idoso. Ó. Sou o mais idoso. Eu fiz agora 66 anos. Dia 11 de dezembro, recente agora, eu fiz 66 anos. Mas, voltando ao assunto aí, a palestra foi muito gratificante para todos nós. Colocou alguns pontos que nós realmente tínhamos dúvidas, foi esclarecido muitos pontos importantes e nós queremos agradecer, realmente, falo isso em nome de todos os colegas e monitores, queremos agradecer de coração essa brilhante explanação dada por você, Marcos, e espero que nós possamos nos encontrar em várias outras oportunidades para que a coisa fique mais esclarecedora e que possamos aqui desempenhar o nosso papel de monitores da melhor maneira possível. Muito obrigado, seja bem-vindo. Em qualquer momento estaremos aqui para recebê-lo de braços abertos. Valeu, brigadão aí, tamo junto. Brigadão aí, tamo junto, galera. Foi bom mesmo estar aí com vocês. Fiquem com Deus, precisando de alguma coisa, tamo aí. Obrigado.